Bom dia a todos os participantes nesta primeira sessão de quarta-feira sobre a leitura orientada em sala de aula. Eu começo por agradecer a vossa presença aqui às 9 da manhã, pontualmente, em meu nome, em nome também da Comissária do Plano Nacional de Leitura, Teresa Calçada. E começaria por vos dizer que a leitura orientada em sala de aula é uma ação do Plano 21-23, Escola Mais, que foi proposta pelo Plano Nacional de Leitura 2027, precisamente para reforçar e recuperar as aprendizagens que foram perdidas nos 2 últimos anos de pandemia no domínio da leitura e da escrita. Como tem sido amplamente analisado e demonstrado pelos muitíssimos estudos que têm vindo a lume sobre os impactos da pandemia em todos os países, em geral, estudos da OCDE e também em Portugal, pelo IAV, os impactos da pandemia foram, de facto, muito gravosos. Logo à partida, no acesso físico às escolas, no acesso aos equipamentos e aos recursos educativos essenciais, sejam eles físicos, sejam eles digitais, também no acompanhamento escolar e no apoio necessário, quer por parte dos professores, quer por parte das famílias, e mais do que tudo, sobre as condições sociais e as oportunidades de igualdade que têm que assistir a um ensino e a uma aprendizagem que se deseja naturalmente com todos e para todos. A leitura e a escrita foram um dos domínios fortemente penalizados por esta pandemia, e nessa medida há também que adotar soluções que sejam muito eficazes, muito dirigidas, muito claras, para combater este retrocesso que se verificou nas aprendizagens e concretamente no domínio da leitura e da escrita, e que recoloquem, no fim de contas, a escola naquilo que é o seu lugar de excelência para mitigar as desigualdades derivadas do estatuto socioeconómico distinto dos alunos e conseguir assim elevar socialmente, sobretudo os mais desfavorecidos, garantindo, como tem sido exaustivamente repetido por todos os intervenientes, que nenhum aluno será deixado para trás. A leitura orientada em sala de aula vai ser aplicada nas salas de aula, como a expressão indica, no primeiro e no segundo ciclos de ensino básico. Logo à partida, porque foram precisamente os alunos mais jovens, foram precisamente os ciclos de escolaridade iniciais, aqueles onde mais se fizeram sentir, de forma mais gravosa, os efeitos do confinamento forçado e do encerramento das escolas a que fomos forçados. Por outro lado, é na sala de aula que todos os alunos estão presentes, que todos os alunos participam e são envolvidos em condições de igualdade, que todos os alunos se relacionam entre si e com o professor, e, portanto, é a sala de aula o lugar privilegiado, naturalmente, para a implementação desta medida, tendo o professor, na sua aplicação, um papel muitíssimo importante como principal motor desta recuperação e consolidação das competências leitoras. A leitura e a escrita, escusado será dizer, é para todos nós, como sabemos, um domínio fundamental, quer pelo seu caráter estruturante, quer pelo seu caráter transversal. A capacidade de ler e escrever
sabemos, condiciona o percurso presente e futuro de todos os alunos. Determina, no fim de contas, aquilo que vai ser o seu percurso escolar, em grande medida, não só durante a sequência da sua escolaridade, mas inclusivamente para além dela, ao longo da vida. E isto acontece, quer falemos da disciplina de português, quer falemos de todas as outras disciplinas e áreas curriculares, afetando inclusivamente mais tarde todas as suas escolhas futuras. É uma competência básica, estruturante, que se constitui como um alicerce fundamental do seu progresso e do seu percurso para se tornar um futuro cidadão, uma pessoa, um indivíduo que seja livre, que seja autónomo, que seja reflexivo e crítico face à sociedade, conhecedor de si próprio e de todos os que o rodeiam, sabendo lidar com o mundo à sua volta noutra condição. A aprendizagem e o desenvolvimento da fluência e da compreensão leitora faz-se por etapas, faz-se por níveis, patamares sucessivos que se vão percorrendo de uma forma progressiva, de uma forma gradual, desde estados que são necessariamente mais simples, mais elementares, para estádios de níveis de leitura que são cada vez mais complexos e exigentes. E isso exige que a leitura seja exercitada de uma forma performativa, treinando sempre a leitura ao longo de toda a escolaridade, desenvolvendo ao longo dela essa competência, e isso exige uma prática constante, uma prática permanente da leitura e da escrita. Portanto, aquilo que é preciso fazer é que, além do patamar inicial em que se trabalha sobremaneira a questão da fluência leitora e a aprendizagem da decodificação, não basta esse primeiro patamar, é preciso absolutamente ir além dele, continuar a progredir para além dele, de modo a garantir que este exercício, este treino, esta atividade performativa é exercitada em permanência e sempre, para que o desenvolvimento dessa competência leitora possa acontecer. E, portanto, não basta aprender a ler. É preciso, depois de aprender a ler, a decodificar o código linguístico, é preciso continuar a ler. E para isso é preciso que se queira ler mais, que se deseje ler mais, que se queira ler cada vez melhor. E isso passa por dois fatores absolutamente indispensáveis. Por um lado, é necessário que haja oportunidades para os alunos contactarem regularmente, constantemente, diariamente, eu diria, com o livro e com a leitura, com os textos, para que, de facto, essa atividade possa ser testada e treinada. E, por outro lado, é preciso que haja um envolvimento e motivação para que os alunos, de facto, adiram à leitura, motivação esta para a qual a promoção do gosto, do hábito da leitura pelo professor é indispensável. E, portanto, o professor tem, repito aqui, um papel-chave, quer como um modelo, um exemplo para os seus alunos, ele próprio se constitui como um leitor, quer como um mediador de leitura entre os textos e os seus alunos. Trata-se, portanto, de um trabalho que tem, digamos, duas frentes que têm que ser assumidas de uma forma simultânea, de uma forma conjugada. Por um lado, se quiserem, com uma dimensão mais cognitiva, relacionada com aquilo que é o ensino da fluência e da compreensão da leitura, e, por outro lado, absolutamente indispensável, em coincidência com esta, trabalhar também a dimensão afetiva da leitura.
Sem uma, a outra não será bem sucedida. Dimensão essa afetiva que vai assegurar uma experiência estética, uma vivência prazerosa da leitura, do contacto com o livro, um gosto em reagir, em se pronunciar, em apreciar a leitura que é realizada. E, portanto, ambas estas abordagens, digamos, são um conjunto que se constitui como uma condição indispensável para que se possa constituir uma competência sólida de leitura escrita e para que se possam criar bons leitores. É isto que a leitura orientada em sala de aula pretende trazer-vos, um tempo e um espaço para que se leia na escola. 1 hora por dia no primeiro ciclo do ensino básico e 1 hora semanal no segundo ciclo do ensino básico. Esta leitura pode naturalmente ser feita de muitas maneiras, pode ser feita em voz alta, com o professor lendo como modelo que é, como eu dizia, para os seus alunos. Podem ser os alunos que leem em voz alta, pode haver uma leitura silenciosa, pode ser feita individualmente, a pares, em pequenos grupos, no grupo de turma, enfim, são muitas as modalidades e as estratégias que podem ser depois utilizadas para este efeito. E é também importante que nesta atividade na sala de aula haja também atividades, propostas, que permitam ao professor poder ir depois, gradualmente, progressivamente, monitorizando a capacidade de compreensão da leitura dos seus alunos. Portanto, juntam-se aqui, como dizia, vários objetivos que têm que ser simultaneamente acautelados. Para implementar a leitura orientada em sala de aula, as escolas dispõem já de inúmeros conjuntos de leitura de obras de um mesmo título, com vários exemplares do mesmo livro, porque a leitura orientada em sala de aula, sendo uma coisa nova e que faz parte agora do plano 21-23 Escola Mais, é simultaneamente uma coisa relativamente antiga, que já foi realizada pelas escolas, que continua a ser realizada em muitas escolas e, portanto, todas as bibliotecas escolares, sabemos, têm nas suas coleções inúmeros conjuntos de leitura destinados a esta leitura orientada. Apelamos a que os usem, achamos que estão perfeitamente em condições, pelas suas características, pela sua natureza, de poderem ser utilizados, mas queremos naturalmente também acrescer a estes conjuntos alguma novidade, alguma atualização, e estamos nessa medida a articular esta ação com a rede das bibliotecas escolares, na sua ação Ler com Mais Livros, de maneira a que possa haver também um reforço desses conjuntos com alguns títulos novos, mais atuais, que refresquem de alguma forma esta atividade. Depois, continuam a contar com o catálogo de livros recomendados do Plano Nacional de Leitura. Este catálogo assume agora uma importância acrescida, na medida em que ele é a fonte principal, a fonte privilegiada, eu diria, de consulta, de pesquisa, de obras que vos interessem ler, que gostem de ler, que queiram explorar, e podem, nesse catálogo, de facto, fazer essa pesquisa, essa busca por palavra, por tema, por nível de leitura, por idade, e, portanto, estamos certos que vai ser uma boa fonte de informação, com a sugestão de muitos títulos que vos podem inspirar. Depois temos um documento de orientações que já produzimos, já está disponível no nosso portal e num espaço digital que criamos propositadamente para a leitura orientada, de que iremos falar um pouco mais à frente. Orientações essas que vos convido também a consultar, uma vez que têm, de uma forma bastante sistematizada,
inúmeras indicações e ideias para as estratégias, as técnicas, a metodologia que pode ser utilizada nesta leitura orientada. Preocupámos também nesta fase em vos fornecer alguns exemplos práticos, muito práticos, de propostas de atividades que podem ser realizadas na sala de aula sobre os livros que são lidos. Escolhemos, nesta primeira fase, 18 títulos. Esses 18 títulos foram trabalhados por nós e estão disponíveis essas propostas já também no documento que referi e no tal sítio digital. São propostas que incidem agora nesta etapa, sobretudo sobre histórias, sobre textos literários, mas num curtíssimo prazo iremos não só duplicar o número destas propostas, portanto, muito brevemente iremos publicar outras tantas, mais 18 propostas, portanto, para todos os anos, todos os 2 ciclos de escolaridade, e pretendemos também, num prazo curto, divulgar depois outras propostas que não incidam exclusivamente nos textos narrativos, que incluam também textos poéticos, informativos, dramáticos, banda desenhada, enfim, outros géneros que não apenas o género literário e narrativo. Finalmente, como vos disse, criámos um espaço digital. Creio que no bate-papo já está indicado o seu endereço e no final apresentaremos um slide com estas indicações, todas escritas de maneira a que possam tomar melhor nota delas. É um espaço digital onde temos disponíveis todos estes materiais de que vos falei e criámos nesse espaço digital um fórum de partilha, de discussão. Convidamos desde já todos os presentes a que visitem este sítio e se registrem neste fórum, porque ele será usado como a forma, eu diria, mais ágil de contacto e de comunicação entre as escolas e o Plano Nacional de Leitura, o plano das escolas. Portanto, é um espaço que queremos que seja um espaço de partilha, de convívio, de diálogo, também de discussão, em que possam apresentar as vossas ideias, as vossas sugestões e, mais importante que tudo, as vossas próprias propostas de atividades, uma vez que as nossas são, como eu disse, apenas exemplos que queremos que vos inspirem e não mais do que isso. Concluir com 3 notas. No terceiro ciclo do ensino básico, a abordagem do Plano Nacional de Leitura é diferente. Tem necessariamente que ser diferente, estamos já no estágio de desenvolvimento da leitura e da escrita e, portanto, a nossa aposta focar-se-á nos designados contratos de leitura em ligação com os planos individuais de leitura que cada jovem tem que estabelecer. Isto porque nesta fase interessa sobretudo, de facto, além de consolidar o hábito da leitura, apostar numa leitura que é necessariamente mais pessoal, mais autónoma e, portanto, nessa medida queremos contar aqui com muitos títulos de livros muito diversificados, mais uma vez com a cooperação para a leitura orientada das bibliotecas escolares, dos professores bibliotecários, que são um elemento muito importante na operacionalização desta ação e a quem desde já agradecemos toda a colaboração, para além da presença nestas sessões que sabemos que também acontece. E nessa medida teremos também a colaboração da rede das bibliotecas escolares através da mesma ação, Ler com Mais Livros, mediante a qual poderão ser adquiridos mais títulos para as bibliotecas, títulos desta feita variados que possam alimentar esta atividade dos contratos de leitura e da leitura orientada em sala de aula no terceiro ciclo do ensino básico, com esta atividade mais independente e autónoma de leitura por cada aluno do seu próprio livro e das suas próprias escolhas.
dizer-vos ainda que estas ações da leitura orientada no primeiro e no segundo ciclo e dos contratos de leitura no terceiro ciclo não se esgota naturalmente aqui. Obviamente que as escolas já fazem um conjunto muito amplo de atividades e há toda uma série de outras abordagens complementares que devem continuar a ter lugar e ser, porventura, agora também elas reforçadas. É muito importante que, de facto, as escolas trabalhem para que se gere, no seu contexto, um ambiente de leitura, uma cultura de leitura que invada todos os espaços e todos os tempos em que o livro esteja presente e seja utilizado como uma ferramenta diária, natural e habitual do trabalho de quem ensina e de quem aprende. Nessa medida, podem também aderir a todas as outras propostas que o plano desenvolve, que não exclusivamente a da leitura orientada em sala de aula, como sejam os projetos do Leitura e Vai e Vem, o Já Sei Ler, no primeiro ciclo do ensino básico, os 10 minutos a ler, os clubes de leitura nas escolas, as candidaturas a ler mais e tantas outras iniciativas a que poderão agora aderir. As candidaturas, as escolas e os concursos vão abrir todos agora no início de outubro. Pedimos para que estejam atentos, porque são outras formas de, combinadamente, fazer com que todo este conjunto de iniciativas surta um efeito ainda maior. Terminar dizendo que toda esta ação está a ser articulada no Ministério da Educação e também por nós com o IAV, também com a JEC, para que sejam explicitados indicadores e instrumentos de aferição de desempenho que nos permitam monitorizar os resultados desta ação da leitura orientada em sala de aula no quadro daquilo que é o grande plano 21-23 Escola Mais. Eu proponho-vos agora que visualizem um pequeno vídeo sobre do site que criámos para a leitura orientada em sala de aula e de que já vos falei. Muito obrigada pela vossa atenção. Vamos ver o vídeo agora então. A forma mais fácil de aceder ao site de leitura orientada disponibilizado pelo PNL 2027 é digitar na barra do seu navegador leituraorientada.pnl2027.gov.pt. Feito isto, vamos entrar num site com navegação e informação simples e clara. A partir do menu, no topo da página, acedemos às orientações do PNL. Temos um texto curto em que se mostra o porquê da leitura orientada, o para quê e o como fazer. Seguem-se, na página, as 8 orientações-chave, acompanhadas de respostas curtas. No fim da página é possível fazer o download do documento na íntegra. Continuando, seguem-se as propostas de leitura para serem preferencialmente usadas em sala de aula, divididas por ciclos e anos. Apresentam todas a mesma estrutura, ou seja, apresentam uma capa, o título do livro, a sinopse respectiva em relação ao livro e um link que permite que façamos o download do documento, no caso da proposta de atividade respectiva. Abordam-se ainda os contratos de leitura para o terceiro ciclo, de forma breve. Temos depois as ligações úteis, destinadas a quem quer saber mais, aprofundar as questões da leitura, bem como ter acesso rápido a ferramentas úteis. Por fim, e propositadamente no fim, temos o Fórum PNL 2027. Podemos aceder a partir deste botão ou digitando forum.pnl2027.gov.pt na barra de endereços do nosso navegador. Este fórum tem como objetivo central a criação de uma comunidade de prática
para que os seus utilizadores possam partilhar ideias, recursos ou documentos, discutir formas de fazer, colocar e ou responder as dúvidas. Portanto, para tudo isto, nós, PNL, gostaríamos de poder contar com o vosso apoio nas escolas. Desde já, o nosso muito obrigado. Ora, muito bom dia a todos. Espero que me estejam a ouvir bem. Eu vou falar um pouco sobre como é que a leitura orientada pode entrar em contexto de sala de aula. Então, para começar, referir que a leitura, como todos sabemos, requer esforço na decodificação e requer esforço na compreensão. E para que uma criança que está em início de aprendizagem possa perceber que esse esforço vale a pena ser feito, ela tem que perceber que depois desse esforço feito, ela irá ter uma recompensa e que essa recompensa será o prazer que ela tem que sentir quando usa o livro. Quando ela ouve o que lá está escrito, quando ela observa as imagens, quando ela depois, mais tarde, consegue ler sozinha. E daí a necessidade de apresentarmos às crianças muitos e diferentes livros. Livros grandes, livros pequenos, livros com mais imagens ou com mais textos, livros de contos, livros de informação, aventuras, uns mais divertidos, outros menos divertidos, mais introspectivos, ou seja, livros. O que queremos é que as crianças sintam alegria no ato de ler e alegria na escolha. Se as crianças tiverem a oportunidade de escolher aquilo que elas querem ler, elas vão querer ler mais. Elas falam com mais entusiasmo, falarão do que leram, darão elas próprias a ler as novidades aos pais, aos colegas, mas não basta aqui disponibilizar os livros às crianças, porque elas não saberão como escolhê-los, como utilizá-los, não é? Há que criar os momentos, como já foi aqui referido, os tempos para ler. Cá está o ler sozinho, o ler com e para os colegas, com os professores, o ouvir ler. Há que encontrar aqui estratégias diversificadas da forma como se acede ao livro e como se dá sentido aos livros e às leituras. Estratégias através das quais os alunos possam criar empatia com os livros, pedir até para ler mais vezes a mesma história e apropriar-se dos múltiplos sentidos que essa leitura lhes vai proporcionar. E foi com esta preocupação que nós apresentamos no nosso site um conjunto de exemplos ilustrativos, e eles são isso mesmo, exemplos a partir dos quais os professores podem depois criar as suas próprias estratégias para as adequar aos seus alunos e aos livros que forem ler e trabalhar com eles. Alguns destes exemplos foram inclusivamente criados pelos próprios autores das obras. Foi o caso de David Machado, que criou a proposta de leitura para o seu livro Acho que Posso Ajudar e que amavelmente se deu em participar aqui na nossa sessão com um pequeno vídeo em que refere a importância deste trabalho à volta do livro, trabalho em torno da leitura lúdica, prazerosa, e que vamos ouvir já de seguida. Olá a todos, eu sou o David Machado, venho falar-vos um pouco deste meu livro Acho que Posso Ajudar. Na verdade, a premissa para este conto é bastante simples. É a história de uma menina que gosta muito de ajudar, está sempre disposta a ajudar toda a gente, no entanto, sempre que tenta ajudar alguém acaba por fazer asneira. Ela ajuda efetivamente essa pessoa, mas acaba por prejudicar uma outra pessoa. Há várias ideias importantes para mim dentro deste livro. Talvez a principal seja o facto de eu estar um pouco cansado de livros infantis nos quais as personagens são sempre muito perfeitinhas. Isto é, são personagens
de alguma forma puras ou moralmente irrepreensíveis, que não têm defeitos, ou pelo menos quando têm defeitos, aprendem muito rapidamente a lição, e tornam-se melhores pessoas e crescem. Enfim, eu não gosto muito dessa ideia pelo simples facto de que é uma ideia muito pouco realista. Nós seres humanos não somos de todo perfeitos, temos muitos defeitos, raramente aprendemos a lição, e eu acho mesmo importante que a literatura ou a arte em geral, sejam um reflexo daquilo que nós efetivamente somos. Mais ainda a literatura infantil. A literatura infantil deve mostrar ao leitor criança que o mundo tem nuances, não é? Tem as suas zonas cinzentas. Outra ideia que para mim é bastante importante não só na literatura, mas na vida em geral, é esta ideia de causa e consequência. Ou seja, qualquer ação terá uma reação que, por sua vez, terá uma outra reação, e assim sucessivamente, numa sucessão de acontecimentos, na verdade, infinita. E a vida é assim, obviamente. Esta engrenagem nunca para, mas a literatura, a ficção, sobretudo, uma narrativa é construída de momentos que estão intercalados e que se provocam uns aos outros, até à última página. E neste caso, de facto, a menina tenta ajudar alguém, prejudicando alguém, uma terceira pessoa, e então ela vai tentar ajudar essa terceira pessoa, e ao fazê-lo prejudica uma outra e vai tentar também fazer o mesmo, e assim sucessivamente. E de facto é talvez a maneira, a forma mais elementar de construir uma narrativa. Há ainda uma outra questão que me interessou explorar nesta história, e que, na verdade, eu posso dizer que de certa forma é transversal a quase todos os meus livros, pelo menos os livros para crianças, que é o facto de nesta narrativa eu misturar a realidade e a fantasia. Isto é, toda a ação se passa num contexto aparentemente realista. No entanto, há elementos muito fantasiosos, como bruxas, ou monstros, ou vampiros, ou acontecimentos, de certa forma, que fogem à normalidade. E eu acho que isso se aproxima do olhar que as crianças têm sobre o mundo, que é um olhar que efetivamente não está sujeito a estes limites que nós adultos atribuímos à realidade, e é um olhar onde a fantasia pode entrar sem que isso leve a grandes questionamentos. O livro é ilustrado pela Mafalda Milhões, e ela tem um traço que se assemelha um pouco à forma de desenhar das crianças, e eu acho que isso só reforça esta ideia de que do olhar infantil. Aliás, o próprio texto está escrito na voz da personagem, da menina. Enfim, resta-me agradecer a todos a vossa colaboração, e desejar-vos boa sorte e bom trabalho. Espero que este livro ajude realmente a desenvolver alguma espécie de reflexão sobre estes temas, mas também outros que
que poderão surgir nas páginas deste livro com os alunos. Boa sorte a todos. Agradecemos ao David a sua participação aqui no nosso encontro e falamos então de leitura orientada, não é? Este conceito de leitura orientada. E por orientar, o que é que nós devemos entender? Ele deve ser sinónimo de ajudar, de levar o aluno, como eu referi há pouco, não só a decodificar e a compreender, mas também a estruturar e construir um pensamento crítico, a perceber as suas próprias fragilidades, de modo a conseguir ultrapassá-las. Portanto, orientar deve ser aqui um sinónimo de estímulo, de desafio, de levar a ler mais e a ler melhor. E o desafio para os professores é esse, é ler e dar a ler. Ler porque se assumem enquanto leitores e enquanto exemplo para as crianças, e dar a ler porque, exatamente porque são leitores, eles são conhecedores de múltiplos livros, são conhecedores de diferentes géneros, diferentes temas, diferentes autores, de formas variadas e divertidas de apresentar os livros aos seus alunos, porque também os conhecem bem. Não é? E esta escolha do que se dá a ler tem que ter esta articulação entre o que se dá e quem vai receber, não é? Porque não podemos dar aos alunos livros que eles não vão perceber, que não lhes interessam, tem que apelar exatamente para criar a tal empatia que já foi aqui referida. Portanto, envolvê-los e desafiá-los para, a partir também daquele livro, eles serem estimulados a fazer novas leituras. Isso é que cria o leitor, é o ler cada vez mais, não é? E foi também neste sentido que, ao construir as propostas que disponibilizamos no site aqui mostrado, tentámos que elas apelassem de algum modo a aprendizagens que ajudassem a ultrapassar as perguntas mais elementares da identificação, o habitual quem, o quê, onde, quando, como, e exigissem capacidades de análise e de interpretação e de compreensão cada vez mais elaboradas, portanto ajudando a subir nos patamares, induzindo a raciocínios progressivamente mais complexos. E para que se possa criar esta diversidade e esta capacidade evolutiva do que se apresenta às crianças, a articulação entre os professores, a biblioteca escolar, a biblioteca pública, as famílias, é fundamental pela diversidade e pela quantidade exponencial de livros que podem oferecer. E também pelas situações e pelos contextos que elas próprias podem gerar. A circulação das obras pelas salas, pelas várias escolas, com a ajuda sempre preciosa dos professores bibliotecários, uma figura indispensável aqui neste processo, aumentará a oferta e valorizará os acervos existentes nas várias escolas, inclusive em casa. A sala de aula, a biblioteca escolar, o pátio da escola, a sala de convívio, uma sessão online, são alguns dos espaços em que esta leitura orientada se pode fazer. No fundo, é a máxima de ler em qualquer lugar. Ler sempre acompanhado neste processo evolutivo de compreender e de gostar e de obter o prazer de ler. Reforço aqui a ideia de que o livro está sempre ao serviço do professor na gestão curricular, uma vez que da leitura de um livro podem derivar questões ou ações que apoiam tanto a sua própria área curricular ou disciplina, como todas as outras que lhe são paralelas e que constituem o currículo. Eu gostaria agora de partilhar convosco um exemplo feito a partir de um livro subejamente conhecido e que foi proposto nesta fase para o primeiro ano de escolaridade. O livro A Que Sabe a Lua é um livro em que é uma obra em que aborda a curiosidade dos animais que pretendem saber qual é o sabor da lua e por isso mesmo eles vão unir esforços para conseguir alcançar esse objetivo. E portanto, a partir da leitura desta obra podem surgir ações, questões relativas a estas áreas, foi as que para já foram identificadas,
português, matemática, estudo do meio. E em cada uma delas existem aprendizagens que podem ser feitas a partir dessa leitura. Por exemplo, em português temos a leitura, como é óbvio, a escrita, o vocabulário. Na matemática temos, por exemplo, as medidas, a ordenação, temos os animais no estudo do meio, os órgãos dos sentidos, que são temáticas que são abordadas ao longo da leitura. Daqui poderá derivar, por exemplo, uma saída de campo para observar a natureza, temáticas também na área da cidadania, devido à solidariedade, à tolerância, à compreensão, à cooperação, perdão, que vai acontecendo ao longo da história, também na área das expressões. E daqui deriva também algo que é no fundo aquilo que nós pretendemos, que é criar leitores que gostem efetivamente de ler e de procurar novas leituras. E aqui temos o exemplo de leituras que podem derivar deste mesmo livro, não é? Com os mesmos personagens, livros completamente diferentes, mas que podem também vir a seduzir as crianças. Ora, nas propostas que o plano disponibiliza no espaço digital Leitura Orientada em Sala de Aula, procuramos explorar múltiplas possibilidades, múltiplas abordagens aos livros que propomos, incluindo o recurso, em alguns deles, às tecnologias digitais, que sabemos serem ferramentas úteis a este tipo de trabalho, pela sua diversidade, e que tanto cativou e entusiasma hoje em dia, quer os professores, quer os alunos. E nesse sentido, gostaria de vos mostrar o exemplo de uma dessas propostas, trabalhada para o segundo ciclo, por um dos elementos da nossa equipa do Plano Nacional de Leitura, a professora Teresa Pombo. A plataforma Leitura Orientada em Sala de Aula do Plano Nacional de Leitura 2027 apresenta uma série de propostas de leitura a oferecer, por enquanto, aos alunos do primeiro e segundo ciclos, que visam dar novas oportunidades aos alunos de se envolverem de uma forma prazerosa na atividade da leitura. No segundo ciclo, podemos ver, a título de exemplo, uma sequência de obras previstas quer para o quinto, quer para o sexto ano, em que é possível ver uma breve sinopse e que consiste num conjunto de atividades que os alunos poderão explorar respondendo ao desafio dos seus professores. Estes percursos de leitura proporcionam diferentes abordagens, tendo em conta, acima de tudo, as competências já adquiridas e a adquirir pelos alunos. E se hoje, mais do que nunca, dada a mediatização da informação e os recursos ao nosso alcance, ler é fazer, orientados pelo professor, os alunos são convidados a produzir sentidos e a fazer escolhas. Esta primeira proposta, sobre a obra de Manuel António Pina, Histórias com reis, rainhas, bobos, bombeiros e galinhas, solicita primeiro ao aluno que faça uma análise dos aspectos paratextuais do livro e depois apresenta uma série de desafios, de questões sobre o texto que o levam a uma leitura aprofundada. O desafio número 1, por exemplo, consiste no visionamento de um book trailer que pretende oferecer aos alunos uma perspectiva do assunto da obra. Este exemplo concreto coloca algumas dúvidas relativamente ao modo literário, pois, embora esteja organizado como um texto dramático de ato único, apresenta-se sob forma poética. Em seguida, a partir de uma lista de palavras, é proposta uma atividade de escrita criativa. Os desafios vão-se sucedendo, acompanhando o aluno numa leitura gradual com referência às páginas do livro, para que este não se perca. Várias das questões de desafio consistem em atividades interativas suportadas por recursos multimédia e nem todas implicam o registro escrito da resposta do aluno. Ficará, assim, ao critério do docente não só o formato de trabalho, como a possibilidade de apresentar os desafios de uma forma mais tradicional ou através de uma página web que é apresentada no final. Assim, mais do que um instrumento de trabalho, pretende-se também fornecer pistas que levem os professores, bem como todas as entidades que com eles colaboram, a adotarem estratégias que permitam aos alunos intervirem também e cada vez mais como potenciais e muitas vezes exímios mediadores de leitura. Ora, esperamos que esta apresentação desta proposta e deste site vos tenha aberto o apetite, digamos assim, o gosto, a vontade de saber mais sobre as propostas do plano.
Foi um gosto estar convosco. Vou passar agora a palavra à Elsa para poder dar continuação à nossa sessão. Obrigada. Creio que temos ainda alguns minutos e, nesse sentido, queria saber se têm, porventura, alguma sugestão, alguma ideia, alguma pergunta, alguma dúvida que nos queiram colocar, aproveitando agora este tempo final que temos desta sessão. Portanto, gostaríamos naturalmente muito também de vos ouvir, se for o caso. Antes de terminar, de qualquer forma, eu renovo para já os nossos agradecimentos pelo vosso interesse e convido a que visitem e explorem esta plataforma leituraorientada.pnl2027.gov.pt. Os endereços serão depois mostrados no slide final e creio que também já foram inseridos no nosso bate-papo para que possam aceder mais facilmente depois desta sessão. Luísa Nogueira, não sei. Sim, eu ia, depois pareceu-me que outra pessoa ia intervir e desliguei o microfone novo. Não, eu ia só dizer que já me inscrevi no fórum, como há pouco já fiz o meu registro, e o desafio para nós nas escolas este ano é conseguir criar uma atividade, uma mega atividade que consiga ser agregadora das várias propostas que temos vindo a receber, que são muito interessantes, sem dúvida. Ainda ontem estive também em 2 sessões onde foram apresentadas outras plataformas também muito interessantes neste âmbito. Sempre para o primeiro ciclo, algumas já incluindo também o segundo. Eu sou professora bibliotecária, mas sou professora do 3º ciclo. Mas nós temos o clube de leitura na escola, também com o PNL, e o que me está agora a dar muito trabalho, muito honestamente, porque os professores depois, eu como professora bibliotecária, às vezes ouço as queixas dos professores e que com razão, de que têm muitas solicitações, depois as câmaras também têm muitos projetos, e portanto aquilo que estou a tentar fazer é criar aqui um projeto que consiga incluir os diários de escrita, por exemplo, propostos, onde no primeiro ciclo iremos tentar fazer com livros, portanto, termos um livro deste género como agora foi apresentado, portanto, com várias propostas e que com esse livro possamos ter, para este primeiro período que está preparado com o livro A Construção do Mundo, propostas mais ou menos deste género, e os alunos depois vão mostrar os seus trabalhos através de um Padlet. Cada turma terá um Padlet onde cada aluno terá a sua coluna e os trabalhos dos alunos depois serão colocados na coluna respectiva com o seu nome. Portanto, para já, aquilo que para mim está a ser desafiante é tentar agregar tudo isto que é tão interessante para que possamos chegar a todos os alunos da melhor maneira. Mas queria agradecer, de facto, as propostas e o esforço que tem vindo a ser feito dos vários organismos para que todos juntos consigamos ultrapassar estes constrangimentos que a pandemia veio aumentar, não é? Já existiam alguns e a pandemia veio aumentar. Muito obrigada pela ação e por aquilo que têm proposto. Obrigado eu pela sua intervenção. Sem dúvida, um grande desafio para os professores, para as salas de aula e também por acrescidas razões para as bibliotecas escolares e para os professores bibliotecários, cujo trabalho prezamos e conhecemos, e sem os quais, naturalmente, esta medida da leitura orientada em sala de aula não poderá ter sucesso. Portanto, agradecer também o vosso empenho, a vossa colaboração.